pode passar, mas o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir uma manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar. Porque pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Eu te vou caminhar, tu vais na direção. O sol brilha, tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir o que? Novo amanhã preparado pra mim. Diga que esse novo amanhã foi preparado pra você. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Vocês, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Por isso que nós pedimos para que
Que a tua glória enche esse lugar. Que a tua graça se manifeste em nossas vidas. Pessoas que chegaram aqui tristes, que elas possam ser tocadas pela tua glória. Nós te amamos, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. E nós estamos à disposição do teu reino. Aleluia. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender o que tenho em troca do amor, eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer. Diga que você quer conhecer. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Jesus, se manifesta nesse lugar, Senhor. Diga o nome dele. Quero fazer algo diferente nessa noite. Totalmente diferente. Oh, Jesus. Digno de toda a honra, Senhor. Que nós nos envolvemos nessa onda de adoração. Tu és digno, Senhor. Oh, Jesus. Peço para que minha esposa, a pastora Carol e os diáconos
corações amados se dirijam até a frente. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Talvez você chegou aqui esperando a mesma liturgia de culto. E o que o Senhor faz é dizer para nós: eu que estou no controle. Talvez você chegou aqui frustrado, talvez você chegou aqui diminuído, talvez você chegou aqui pensando que seria o mais do mesmo. Mas o que o Senhor fala primeiramente a mim, é o que me ecoa a nossa igreja. Ele diz: eu estou no controle. Eu estou no controle. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E eu peço para que os nossos diáconos entreguem o cálice para cada um. Ele está aqui. Levante esse cálice para o alto. Esse cálice que simboliza o sacrifício de Jesus. Aquilo que Jesus fez por mim e por você, para que nós estivéssemos aqui diante da tua presença. Eu convido você nesse momento a pedir para que o Senhor Jesus Ele te toque de uma forma que você nunca foi tocado antes. É por isso que nós consagramos este cálice em nome de Jesus e dizemos assim: tomai todos, comei e bebei, este é meu corpo, meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Vamos todos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós percebemos a tua presença tão forte nesse lugar. Aleluia. Aleluia. É santo, Senhor. À medida que você for se levantando, nós vamos buscar um pouco mais da presença do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo nos toque de uma forma que nós nunca fomos tocados antes. Que Ele possa renovar a nossa experiência com Ele. Que hoje seja um dia novo na sua presença. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas novamente eu mergulho pra me arder em ti. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais
não sei mais viver. Só quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Quando estiver mas pela glória, a glória de Deus, quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, mas pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus que está aqui, e nós declaramos que Ele é santo. Você pode declarar Ele é santo. Ele é santo. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus, inunda nosso ser, Senhor, a glória de Deus. E quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe. A glória de Deus, é a glória de Deus, aplauda bem forte. A glória de Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Dá para ser mais forte porque é para Jesus. Graças a Deus. Não somos nós quem controlamos esse culto. Não somos nós que dirigimos esse culto. Esse culto é dirigido pelo Senhor. E a presença do Senhor está aqui. A presença de Senhor. Oh Senhor, transborda neste lugar. É disso que nós precisamos. Nós precisamos de uma experiência contigo. Nós precisamos, meu Pai, que essa chama permaneça acesa em nosso coração, para a honra e para a glória do teu santo nome. Dá para aplaudir mais forte o nome de Jesus. Ao nome de Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Aleluia. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Ai, Jesus. A gente precisa disso, a gente precisa buscar, a gente precisa aclamar. Adoração é isso, não é apenas cantar, fazendo parte da liturgia de culto, é chamar a presença de Deus para esse lugar, é chamar a presença de Deus para as nossas vidas. E é isso que você precisa fazer, não só no culto, tem que fazer na sua casa, tem que fazer de manhã, tem que fazer de tarde, tem que fazer de noite. A gente tem que louvar o nome do Senhor
todo santo dia, porque nós estamos aqui, porque Ele permite que nós aqui estejamos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Olha, eu hoje fazia só um culto de adoração, e fica o convite para nós programarmos para termos um dia só de adoração. Eu tenho certeza que o Senhor está preparando isso para nós. Hoje nós vamos quebrar toda a dinâmica de culto. Então, eu vou até pedir para os diáconos ficarem tranquilos. Se vocês quiserem até sentar, vocês estão liberados. Pode se sentar. É sério, estou falando sério. Os diáconos podem se sentar. Hoje, Deus ele vai nos quebrar de uma tal forma, porque Ele está no controle. É Ele quem está dirigindo isso. Amém? Não tem liturgia correta, não tem roupa certa. O que importa é o coração quebrantado e desejoso da presença de Deus. Aleluia! E agora é a hora de nós ouvirmos aquilo que Ele tem para nos dizer. Abra o livro de Gênesis capítulo 2, verso 18. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome. A palavra do Senhor nos diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós estamos falando já há alguns cultos sobre saúde mental, e nós aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Arião, também estamos no mês de conscientização, a prevenção do suicídio. E a prevenção, ela é muito importante para que este extremo de fazer com que alguém tire a própria vida não aconteça. É a mesma coisa que uma vacina ali. A vacina ela não tem poder de cura, mas ela previne, ela tem poder de prevenção. Então, quando nós fazemos campanhas de prevenção, é para que extremos não aconteçam. E nós aqui estamos falando em alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização de prevenção ao suicídio. Então, existem estudos que são recentes, que reforçam que não há uma causa única que leve alguém a tirar a própria vida. E é sempre uma combinação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, ambientais e de vida pessoal. Mas é possível identificar quais são os que aparecem com mais frequências como gatilhos ou fatores de risco mais fortes. E de uma forma mais generalizada, mais ampla, tudo vai implicar, Marquinhos, em relacionamentos pessoais. E nós estamos falando de todo tipo de relacionamento. As nossas relações sociais, as nossas relações profissionais, as nossas relações sentimentais, as nossas relações amorosas, elas fazem com que carreguemos traços, marcas, traumas, lembranças, algumas positivas, outras negativas, mas de modo geral, se focarmos nas nossas relações e como elas serão desenvolvidas a partir de agora, eu creio que podemos evitar muitos desgastes lá na frente e também nos poupar de danificar a nossa saúde mental.
Então hoje eu quero falar sobre relacionamentos. Quando a gente chega à igreja, às vezes nós somos bombardeados de tantas informações que muitas das vezes podem ter aparência de ajuda, mas no fundo não resolvem nada. Porque a gente vem para cá, eu costumo dizer que é como a gente mudar o rótulo, mas o líquido permanece o mesmo. Então a gente vem para cá e a gente começa a receber tantas informações que vão mudando o nosso vocabulário, a nossa maneira de vestir, mas não é algo natural, é algo imposto, é feito por uma imposição. E às vezes a gente repete tanta coisa, mas não sabe nem o motivo do porquê estamos repetindo e o que serve isso. Por exemplo, lá antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus, ou antes de chegarmos à igreja evangélica, era natural nós soltarmos os palavrões. Era ou não era? Sim ou não? Então às vezes você falava o palavrão, aí agora você começa a perceber que o irmão e a irmã não falam. Misericórdia, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. E quando a gente chega aqui, também de uma forma bem genérica, nós costumamos ouvir que Deus tem uma obra em nossas vidas e por isso enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. E isso é maravilhoso, é o maior milagre que podemos contemplar, isso é extraordinário, isso faz parte da nossa experiência de peregrinação espiritual, que é o de termos a consciência de que Deus me salvou. Tá, beleza, recebi essa informação, e agora? Eu já sei, Deus se esvaziou da sua glória, veio até a forma de homem, morreu numa cruz para me salvar, beleza, e como que isso vai mudar a minha vida? Como isso vai me impactar de tal forma que faça com que haja uma transformação em mim, a ponto de as pessoas notarem, sem eu ter que abrir a minha boca? Como que isso vai mudar a minha consciência, a minha maneira de pensar? Porque quando João Batista e Jesus declaram, arrependam e creiam nas boas novas do reino de Deus, o sentido deste convite, o arrepender, é de expandam a consciência e percebam uma nova realidade ao seu redor, uma realidade que só pode ser percebida por aqueles que não se amoldam ao padrão deste mundo. E o apóstolo Paulo vai falar isso lá na frente, que quando fazemos isso, conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A pergunta é, como que a gente faz isso? Como Felipe, como Mônica, como Sara, como Pedro, como Mara, nós transformamos a nossa consciência, mas sem uma imposição religiosa, sem um bombardeio de informações, sem um bombardeio de diretrizes. É assim que você tem que fazer agora. Ah, desse jeito, é desse jeito. Como fazer de uma forma natural? Como que eu faço para ter essa experiência de algo inusitado começar a me transformar por dentro? Porque, infelizmente, a igreja, ao longo da sua história, ela fez isso. Ela direcionou as pessoas com rédeas curtas. Porque o modelo de igreja primeira, ou a igreja primitiva, a qual está relatada em Atos, as experiências em que os primeiros discípulos de Cristo tiveram, de ver uma igreja multiplicar de uma forma assustadora, a ponto de fazer com que o Império Romano começasse a ficar com medo. Porque imagine se você é o imperador. Poxa, era um grupo de 100 pessoas, já são milhares, esse povo continua crescendo. Você já pensou se eles se organizam militarmente e se rebelam contra nós? Ah, isso não pode acontecer. Então, a gente tem no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, essa transição da aliança de Moisés com a aliança da graça. Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, as epístolas de Paulo, de Pedro, a carta aos Hebreus, a epístola de Judas, não Iscariotes, o livro do Apocalipse.
Então, por isso que eu quero que você preste muita atenção naquilo que Deus ele já revelou há milhares de anos, mas que por compreensões equivocadas ou interpretações erradas foi se perdendo o verdadeiro sentido para o qual foi revelado a nós. E para falar sobre isso, eu tenho que falar sobre relacionamentos. Repitam comigo, relacionamentos. E para falar sobre relacionamentos, eu preciso lembrar algo. Eu preciso lembrar que a salvação, ela é individual. A nossa experiência com Deus, ela é pessoal. Cada um de nós tem a sua experiência. A minha experiência com Deus é diferente da do Ari, que é diferente da do Felipe, que é diferente da Mônica, que é diferente da Ellen, que é diferente do Daniel, que é diferente da Solange, que é diferente da Giovana, que é diferente do Júlio, que é diferente da Sueli, que é diferente da Daiane. Cada um tem a sua experiência. Mas ao mesmo tempo que eu tenho a consciência de que a salvação é individual e de que a experiência com Deus é pessoal, eu preciso saber que o discipulado, o seguir Jesus, a caminhada cristã, a nossa evolução espiritual, ela é comunitária. Ou seja, ela é relacional. Na tradição bíblica, tanto na tradição do povo de Israel, quanto na tradição cristã, nada é individual, tudo é coletivo, é comunitário. O pão não é meu, é o pão que é nosso. Então eu preciso saber ainda que a qualidade das nossas relações não são apenas importantes, mas são imprescindíveis, porque sem elas eu me isolo e eu vivo na solidão. A humanidade em si, ela é constituída nas relações. A espiritualidade do eu e Deus não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Essa pode ser uma outra tradição religiosa, uma outra experiência espiritual, mas a nossa experiência humana, ela é coletiva, ela é relacional. Porque se eu me isolo do círculo social, das relações, eu me torno bicho. Não tem como. E não é o pastor Tony que está falando isso. Quem faz essa declaração? Deus faz esta afirmação, a qual exige uma reflexão da nossa parte. Quando Deus ele fala isso, no texto que acabamos de ler, não é bom que o homem esteja sozinho. Ele fala de Adão, o masculino. Eva aqui não existe ainda. E ele diz, farei alguém que o auxilie, que o corresponda, ou em outras traduções, eu farei uma adjutora. E isso dá margem também para muitas interpretações que geram conflitos nas relações, inclusive na posição das mulheres na sociedade. Se nós olharmos para esse texto de uma forma muito superficial, dá até um entendimento de que o homem é o protagonista. E é ele quem sempre faz. E a mulher é apenas aquela que auxilia. E essa interpretação equivocada parte daqui. Perceba que quando Deus diz isso, logo após de ele falar que não é bom que o homem esteja só, ele dá ao homem a responsabilidade de dar nome aos animais. Todavia não encontrou para o homem alguém que o correspondesse. E alguns aqui podem me dizer, pastor, mas Adão não estava sozinho. Adão tinha Deus, Adão tinha a companhia de Deus, mas não fui eu quem disse que Adão estava sozinho, foi o próprio Deus que afirmou isso. E eu vou ser ousado em dizer que o homem mais Deus é igual a um homem sozinho. Vou repetir, um homem mais Deus é igual a um homem sozinho. E essa declaração, ela soa até como uma afronta à nossa fé. Ela pode afrontar o nosso senso religioso, a maneira como fomos doutrinados, mas não é o pastor Tony quem está dizendo isso. Deus está dizendo. O sentido de estar só para Deus é de que Adão, ele tem alguém acima dele. Quem está acima de Adão? Deus. E também tem gente abaixo dele. Quem está abaixo dele? Os animais.
mulher não está abaixo de Adão. A mulher não foi criada ainda. Então, os animais estão debaixo do homem, os quais o ser humano identifica, discerne, classifica e os nomeia. E nomear, ou seja, dar nome, implica exercer domínio sobre. Quando você deu nome ao seu filho, você exerce domínio sobre ele. E é isso que Deus faz com Adão, com o homem. Isso é parte do cumprimento de Gênesis 1:26, que diz para que o homem domine sobre todos os animais. E Adão tem alguém que ele domina os animais, e tem alguém que ele se reporta a Deus, a quem ele depende para a sua existência. Mas Adão não tem ninguém diante dele igual a ele. E é assim que Deus traz à existência a mulher. Portanto, Eva não está debaixo de Adão, mas sim diante dele. E qual é a reação de Adão quando se depara com Eva? Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa sim é igual a mim. Essa comigo nos faz um. Essa é a ideia. E na tradição do Antigo Testamento, essa experiência humana faz tanto sentido quanto ao encontro de Moisés com Deus. Moisés, ele tem uma experiência com Deus quando ele anda pelo deserto e se depara com uma sarça ardente. Isso está em Êxodo capítulo 3. E do meio da sarça, Deus se pronuncia e lhe dá uma ordem: Moisés, vá até o Egito e fale com o faraó para libertar o meu povo. Qual é a resposta de Moisés logo de cara? Eu não vou. Eu não sei nem lá direito. Alguns estudiosos vão dizer, o texto diz que ele tinha dificuldade na fala. Alguns falam que ele era gago, né? Não sei, ele não podia ter língua presa, não sei. Não sei qual é a dificuldade da fala de Moisés. Moisés podia falar assim, né? Mas, enfim. Nem não sei. Moisés tinha dificuldade na fala. E quando Moisés fala para Deus, não vou. Aí Deus fala, mas eu serei contigo. O Senhor vai comigo? Vou. Mas ainda assim eu não vou. Aí Deus fala assim, Moisés, o que você tem na mão? Meu cajado, joga no chão, pá, vira uma cobra. Pega no rabo da cobra, pegou, virou um cajado de novo. Opa, eu posso levar o cajado junto comigo? Claro que pode, mas eu não vou. Moisés, põe a mão no coração. Tira, a mão sai leprosa. Põe a mão no coração de novo. Tira, sai curada. Eu vou contigo, eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas eu não vou não. Joga essa água no chão. Moisés joga a água no chão. A água se transforma em sangue. O senhor vai fazer isso também? Vou, mas eu não vou. Aí Deus fala assim, pega o teu irmão Arão e leva contigo. Arão vai comigo? Vai, então eu vou. Leia Êxodo 3. Moisés mais Deus é igual a um homem sozinho. Moisés mais Arão é igual ao seu igual. Então, observe que na Bíblia Sagrada isso não é estranho. Jesus, quando ele envia os discípulos para pregar as boas novas no reino de Deus, Jesus ele não diz assim, ó Júlio, você vai para cá, o Casão vai para lá, Regina vai para lá, Jean vai para cá, tá bom? Quando vocês terminarem a missão de vocês, vocês me reportam. Jesus ele falou, vão de 2 em 2. Paulo, apóstolo, nunca fez uma viagem missionária sozinho. Nunca. Sempre acompanhado. Mas Barnabé, quando ele chega em Antioquia e percebe a manifestação da graça de Deus naquele lugar, ele fala, aqui tem trabalho para fazer. O que Barnabé fala?
agora eu vou colocar a mão na massa e Deus vai me usar. É isso que ele faz. Ele vai e busca a saúde, dá isso para lhe ajudar. Nunca é sozinho. Aí você pode perguntar, por que isso, pastor? Porque Deus nos fez assim. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus nunca esteve sozinho. Nas primeiras páginas do livro de Gênesis, Ele não faz a narrativa na primeira pessoa do singular. Não, eu, tu, ele, nós. É na primeira pessoa do plural. Nós façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo na eternidade. Isso faz parte da nossa natureza. Por isso nós devemos cultivar os relacionamentos. Essa é a importância da narrativa bíblica e da tradição cristã. A vida solitária, sem vínculos afetivos, sem relação de amor, sem eu amar e ser amado, é uma vida que vai murchando, é uma vida que vai secando, é uma vida que vai petrificando, e com o tempo ela perde o sentido. E talvez seja esse o grande mal da sociedade atual, da sociedade contemporânea. Há muita rede social, há muito Instagram, há muito Facebook, há muito TikTok, mas gente que posta, que se mostra, mas que vive em profunda solidão. Agora, para podermos entender a importância de cultivarmos relações, nós temos que aprender 2 pontos. O primeiro deles, repita comigo: as relações nos produzem espelhos. Não é o espelho da Branca de Neve, na qual ela diz: espelho, espelho meu, há alguém mais bela do que eu? Qual que é a resposta do espelho? Qual que é a resposta do espelho para a Branca de Neve? Tem alguém mais bela que a Branca de Neve? Isso é no mundo da Disney. Mas as nossas relações devem produzir, Pedro, espelhos. Que na hora que eu pergunto, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? E o espelho tem que responder, claro que tem. E se tem, puxa vida, mas não fique triste por isso. Sua esposa te ama, hein? Você arrumou uma esposa linda. Olha que milagre esse. Coitada dela. Não é um espelho para nos afirmar, não é um espelho para homologar as nossas opiniões, mas é um espelho que tem opinião própria, que tem identidade, que me confronta. As relações geram espelhos que me faz confrontar como diferente, com gente que gosta de comer frango, e gente que gosta de comer carne, gente que gosta de comer porco, e gente que gosta de comer peixe. A minha filha mais velha, por exemplo, a Bia, se você convidar ela para ir na sua casa jantar, se você servir peixe, ela não vai comer, ela não gosta de peixe. A gente come um peixinho, comemos inclusive um peixinho na quinta-feira, que um irmão aqui da igreja nos trouxe, uns filezinhos ali, e o velho, colocamos o velho, meu sogro, para fazer um peixe para nós, e comemos ali filé de tucunaré, filé disso, filé daquilo, só sei que ó, é uma maravilha. Mas tem gente que não gosta. E para Bia, minha sogra fez carne de panela com batata. Mas eu não estou falando de um espelho que nos enfeia, que nos diminui, ou como diz um amigo meu, que nos diminui. Eu não estou falando também de marido e mulher, eu falo de pessoas que se relacionam com você. Podemos ser diferentes na maneira de pensar, nos gostos, na cor da pele, mas ainda assim somos iguais, pois somos humanos e criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo ponto que eu preciso entender, para entender a importância de cultivar as relações, repita comigo: não somos autossuficientes. Nós precisamos de outras mãos para nos ajudar a dar conta da vida. Olha o que diz Eclesiastes, põe para nós, Maria Clara. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se,
Mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, admitir que precisamos de outras mãos para nos ajudar é um ato de grandeza e um ato de maturidade. Somente gente madura e corajosa consegue dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de cuidado. Isso não é vergonha, receber cuidado, porque ser cuidado é humano. Nós precisamos ser cuidados. Pare de dizer que você consegue resolver sozinho, que dá conta de tudo sozinho, porque isso é uma mentira. Há fases da vida que para alguns é inevitável que ela seja cuidada. E se um dia acontecer com a gente, não diga que você é um fardo para a pessoa. Seja amável enquanto recebe cuidado, seja grato por quem cuida de você. Deus nos fez assim, que a gente necessite uns dos outros. Esse é o corpo de Cristo, é o que nós participamos agora há pouco. O apóstolo Paulo diz que assim como o corpo tem muitos membros, mas nenhum membro é independente, porque todos dependem de si para um funcionamento saudável. São através das nossas relações de amor que se soa a manifestação da presença de Deus no mundo. O que o Evangelho difere das outras tradições religiosas? O fato de sermos tão diferentes, mas vivermos em amor. Eu não considero cristão, eu vou falar agora, não tenho medo. Eu não considero cristão quem briga por causa de política. Não é cristão. Você pode ter sua preferência partidária, mas eu não posso fazer dela um inimigo. Eu não brigo nem com corintiano. Né, Casão? Eu amo Casão. É corintiano e está tudo certo. Eu sou Palmeiras. E olha que bênção. Hoje vai ter música do Vitor Roque no Fantástico. Tem os 3, só ele, um dos 4 está lá em cima do Internacional. Enfim. Ai, o outro é petista, o outro é bolsonarista. Antes de você ser isso ou aquilo, eu não me identifico com esses rótulos. Pastor, só o quê? De esquerda ou de direita? Eu sou cristão, meu irmão. Eu sou cristão. Meu mundo não é daqui, eu estou apenas de passagem. Eu exerço o meu direito de votar, e sei da importância de votar. E voto de acordo com as minhas convicções e de acordo com as minhas experiências. Mas o senhor é do que, pastor? De direita ou de esquerda? Eu já repeti, eu sou cristão, meu irmão, eu sou do amor. Ah, então o senhor é petista, porque o amor venceu o ódio. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus, rapaz. Viver em amor não é somente eu te amo em Cristo. Eu digo isso, que eu amo o meu irmão. Mas se você estiver passando necessidade, eu falei hoje de manhã, que eu já estou terminando. Se eu tiver que dar marmitex para todo mundo que para no meu restaurante, Júlio, eu tenho que mudar a placa de restaurante para instituição de caridade. Daí amanhã sou eu que estou batendo na sua porta pedindo comida. Lógico que nós temos o bom senso. Eu não estou falando de ajuda, de você ajudar o cara que pede comida. Sabe por quê? Esse tipo de pessoa, ela pede comida, amanhã ela está lá de novo pedindo. Ela não quer ser ajudada. Ela quer fazer você de bobo. E às vezes a gente acha que no nosso gesto nós estamos sendo generosos. Tem gente do nosso lado sofrendo calado. Tem gente do nosso lado precisando de uma rede de apoio. Tem gente do nosso lado precisando de ajuda. Ajuda financeira, ajuda de alimento, ajuda de palavra. A igreja tem que ser essa rede de apoio. A igreja, ela é o lugar da manifestação do reino de Deus. E quando isso acontece, esse é o testemunho da transformação que Deus faz em nossas vidas.
Jesus disse que seremos reconhecidos não porque nós somos da igreja do Evangelho Quadrangular, não porque nós somos evangélicos, não porque nós somos dizimistas, não porque nós somos batizados. Jesus, ele disse que nós seremos reconhecidos como seus discípulos porque amamos uns aos outros. Para terminar, eu encerro essa ministração fazendo algumas perguntas para mim mesmo. Eu quero que você faça para si. Quem são as pessoas que me dizem verdades em amor? Você as tem? Agora, eu não estou falando de falar verdade assim, hein, casal? Até quando você vai ficar usando essa roupinha aí? Deus já passou a idade de ficar usando essa roupinha agarradinha aí. Casal é chique, rapaz. E casal, olha, a esposa, é igual eu. Se viesse aqui, Júlio, eu vim de pijama, né? As mulheres olham assim para mim, pijama nem tanto, eu viria até com aquele gorrinho, né, de pijaminha, até com ursinho de pelúcia, não, ainda não, aí já, enfim, não é isso, é casal, não é para colocar o óculos aqui, é para colocar o óculos aqui, não é esse tipo. Eu tinha um chefe na rádio, eu não vou usar o palavrão que ele falou para mim, por respeito, mas vamos substituir esse palavrão que é filho de uma meretriz, para filho de uma boa mãe, tá? Então, uma vez ele chegou para mim e falou assim: Tony, tem jeito de falar com as pessoas. Uma coisa é eu falar para você, seu filho tem uma boa mãe, e você chegar e falar: Tony, você é filho de uma boa mãe mesmo. Tem jeito de falar. É falar em amor. Você tem pessoas que falam em amor para você? Pessoas que querem o seu bem, não pessoas que queiram te diminuir. Segundo, você tem sido essa pessoa para alguém? Quem você ama de verdade a ponto de dizer verdades em amor? Quem são as pessoas para quem você pede ajuda? Posso terminar falando algo? Pare de lutar sozinho. Você vai perder assim. Como eu disse, por isso a igreja é esse ambiente seguro, onde vamos desenvolvendo as nossas relações e crescendo em amor. Amém? Amém. Por isso cai por terra pessoas que dizem: eu não estou indo à igreja, não congrego mais em igreja nenhuma, porque Deus, eu congrego da minha casa, quando eu faço minhas orações. Meu irmão, que mentira! Para de contar mentira para si mesmo. Isso aí tem tempo determinado para você quebrar a cara. Ninguém consegue sozinho. Nós precisamos uns dos outros. É bom, Sueli, quando as pessoas pagam às vezes: pastor, eu pago para o psicólogo, ele fala as verdades que eu tenho que ouvir, não fico magoado com ele porque ele é um profissional. Mas que bom que fosse quando pessoas desenvolvem essas relações e falam: viu, não dá por esse caminho. Então, para terminar, olha que culto gostoso hoje. Deus nos quebrou literalmente, porque a gente tem um roteiro de culto, e às vezes a gente chegou aqui pensando: vai cantar 2 canções, vai ministrar dízimos e ofertas, aí vai pregar a palavra, vai servir a ceia e nós vamos embora. Olha que gostoso que Deus fez. E a gente precisa crescer dessa forma, em amor. E quanto mais nós crescermos em amor, mais veremos a manifestação de Deus nesse lugar em nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você, e depois nós vamos recolher os dízimos e as ofertas, e eu já dou a bênção apostólica para nós irmos embora, abençoados. 8h05, um culto de Santa Ceia, com louvor, com adoração, com palavras, que maravilha. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, operou nessa noite. Que essa igreja venha ser uma igreja que venha crescer em amor, que os relacionamentos interpessoais venham ser
relacionamentos e relações que produzam o manifestar do teu reino, relações que soam a tua presença. É por isso, Pai, que nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite. E obrigado por um dia o Senhor ter se revelado a nós, por um dia o Senhor ter nos escolhido e ter nos colocado nos seus caminhos. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Abençoe essas pessoas, esse final de domingo, e que essa semana que venha seja uma semana abençoada, e que elas possam manifestar o Teu amor, para que elas reconheçam como seus discípulos, porque assim nós somos, Pai. Em nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus.